A paz do Senhor, querido professor. Grata a Deus por mais um EBD online. Hoje vamos estar estudando a lição de número 12, com o tema A Missão da Igreja. Não deixe de começar a sua aula recebendo muito bem o seu pré-adolescente. Logo em seguida, faça um momento de pedidos e agradecimentos, pedidos de oração e um momento de agradecimento. E em seguida, dê início à sua aula. Durante a semana, a gente tem um processo de devocional, Eu sei que vocês têm feito, acompanhado esse processo, porque é bom que a nossa lição já vem com os textos bíblicos, tudo separadinho. Então, de segunda a sábado, tem um texto bíblico que você pode estar enviando no grupo do WhatsApp, caso tenha, ou até mesmo no individual de cada um dos seus alunos. A nossa lição de hoje, ela se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, do 11, versículo 11 até o 16. Aproveite esses momentos de leitura para incentivar o seu pré-adolescente a fazer esse processo de leitura, tá certo? Então, Efésios 4, onde a epígrafe fala sobre a unidade da fé. Aí diz assim o texto bíblico, deixa eu ler para você. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Aí o 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E o 14 diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, a nossa lição de hoje, ela se encontra nesses textos bíblicos falando sobre o chamado de alguns, e qual é a verdadeira missão da nossa igreja. Lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e o 20, diz assim, na Bíblia diz: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Então, a Bíblia diz de hoje. E aí você pode estar começando perguntando ao seu pré-adolescente: e aí, como é que a gente vai seguir esse mandamento, de ir por todos os povos? E deixem eles usarem da criatividade e da orientação que no momento Deus pode estar dando para eles, de como é que eles vão alcançar. E aí você pode reforçar hoje a oportunidade que a gente tem da internet, que também seria um veículo onde estaria sendo proclamado, propagado o evangelho, mas você deixa esse momento para o seu pré-adolescente explorar o pensamento dele, dar sua opinião. Escute, não coloque nada ainda como certo ou errado e deixe para no decorrer da aula ele comece a compreender se aquele pensamento dele estava certo ou errado. A nossa lição ela tem 3 objetivos: apresentar os conceitos de discipulado, evangelismo e missão, demonstrar de quais formas podemos fazer missões e compreender o ID de Cristo, a realidade da igreja de hoje, A igreja de hoje, a igreja local, tudo isso é importante. Então, os 3 objetivos da nossa aula hoje é muito interessante. O ponto 1 da nossa lição fala sobre a igreja discipuladora. E vem aquela pergunta, O que é discípulo? O que é discipular? O ponto A diz assim: o que é discipular? O ponto B, o discipulado é um mandamento. E o C diz assim: nossa responsabilidade no discipulado. Aí a lição diz assim: uma de nossas principais finalidades como igreja
é discipular. Esta missão é uma responsabilidade de todos os crentes como participantes do corpo de Cristo. E aí vem aquela reflexão, porque talvez seu pré-adolescente, mas eu, tia, essa responsabilidade também é minha? Sim, essa responsabilidade também é sua, de discipular. E você vai dizer como é que ele vai fazer esse processo. Aproveite esse momento para chamar um pré-adolescente à frente e ele dá a sua fala sobre o que é discipular, o que é ser discípulo, o que ele faria para estar ensinando outras pessoas, como ele se comporta. Isso pode estar ajudando bastante. Aí diz assim, discipular significa ensinar, acompanhar, formar alguém que iniciou na fé como discípulo de Cristo. Simples assim. Já o discipulado é um mandamento. Por quê? Porque é uma ordem. Foi uma ordem que Jesus deixou para a sua igreja, né? Antes dele subir aos céus, ele disse, vão e façam discípulos. Ou seja, não fiquem com o conhecimento que eu passei para vocês, só aqui não. Vá, proclame o evangelho, façam discípulos, façam mais pessoas para isso. E o ponto C, sobre a nossa responsabilidade. Como foi uma ordenança de Cristo, então essa responsabilidade cai sobre a igreja. E o seu pré-adolescente, ele nada mais é do que o quê? Parte integrante do corpo de Cristo. Então ele também tem que assumir desde cedo essa responsabilidade, né? Então, reforce a questão da importância de fazer discipulado e também que ele pode ser um discipulado, um discípulo, na verdade, usando a sua vida. Ah, tia, mas eu não sei evangelizar, eu tenho vergonha de falar do amor de Deus. Mas através do seu comportamento, você pode sim estar proclamando o evangelho e sendo um discípulo de Cristo e seguindo aquilo que o Senhor Jesus ele deixou para cada um de nós. O ponto 2 da nossa lição fala sobre a igreja evangelizadora, que liga, né, a parte do ensinamento com a parte do ide, do proclamar o evangelho. O ponto A fala que nós somos canais de Deus, né? Somos canais de Deus. E por quê? Porque tem muita gente que pensa, você pode estar trazendo, na sua igreja tem os departamentos que são apropriados para evangelismo. E você pode estar trazendo alguns nomes e citar na aula. Porque muita gente pensa que essa responsabilidade é só dos grupos de evangelismo, mas não. Essa responsabilidade é de todos aqueles que aceitaram a Cristo como Salvador, né? De levar o ID, de pregar o evangelho, de contar a sua experiência, né? E ver vidas sendo transformadas. Então, nós somos canais de Deus, é uma responsabilidade de todos, do menor até o mais idoso. Ponto B, como posso evangelizar? E aí entra a possibilidade da tecnologia. A gente tem que ver o que podemos usar a benefício, né, do nosso conhecimento, a benefício da obra. E a tecnologia é uma das. Por quê? No texto bíblico que acabamos de ler, ele fala o quê? Leve para todos os povos. E talvez seu pré-adolescente, como? Na vida que eu tenho agora, como é que eu vou levar para outro lugar? Mas através das redes sociais, da internet que ele utiliza, às vezes para pesquisar um trabalho ou para passar tempo, ele pode estar utilizando da melhor forma, pregando o evangelho. Ele pode estar nas ruas, entregando a literatura, ele pode estar no sinal, apresentando uma faixa, evangelizando. São formas de evangelizar. Então, eles poderiam estar fazendo isso também. E por que não também usar a tecnologia a nosso favor para proclamar o evangelho? O ponto C diz assim, acolhimento também é evangelização. Por quê? Muita gente pensa que é só pregar a palavra e seguir. Não, mas às vezes chega perto, oi, você está bem? Como vai a sua família? É uma forma de se chegar, é uma forma de demonstrar carinho e automaticamente mostrar o amor de Cristo. Então, acolher, né?
acolher aquele que precisa de uma ajuda, de um alimento, que precisa de um momento de oração. Também é uma forma de você evangelizar. Você pode estar trazendo alguns exemplos de ações que diversas igrejas fazem. Fazem sopão em comunidade, faz evangelismo noturno nas ruas, nas praças, e as formas que eles chegam para evangelizar. Então, você pode estar trazendo fotos, vídeos, para que eles possam ver essa realidade, que talvez seja diferente da que ele convive, da igreja que ele participa, certo? E o ponto 3 da nossa lição fala sobre uma igreja missionária. Né? A partir do momento que a gente aceita Jesus, que a gente entende qual é o mandamento, qual é o nosso chamado, né? A gente compreende que a nossa missão aqui na Terra é pregar o Evangelho. E aí o ponto A da lição que fala sobre a missão local, né? É aqueles que evangelizam onde? Pela localidade, próximo das ruas do templo, né? Mas só que existem aqueles que têm a missão transcultural. É quando são enviados para outros lugares, para ali também proclamar o Evangelho. Então, isso é interessante você trazer os dois tipos de missões, né? A missão local e a missão transcultural, para que eles entendam e compreendam essa parte. Quando no ponto C fala sobre a consciência missionária. E é a importância da gente saber que algumas pessoas elas vão estar lá na comunidade pregando o Evangelho. Outras, elas vão estar indo para outros países, outras cidades, mas vai ter aquelas que vão ficar e vão ofertar e vão ajudar em oração. E aí você pode trazer as formas de ser missionário, que é orando, contribuindo e indo proclamar o Evangelho do Senhor. Então, para esse momento, se na sua igreja, na nossa igreja aqui, temos um grupo com mais de 10 missionários, né? Em países diferentes. Então, você pode estar recolhendo as fotos dos missionários, estar mostrando, falando um pouco do país que ele está, da cultura que eles estão vivendo, dos desafios que eles precisam passar para que o Evangelho seja conhecido. E aí você vai deixar o seu pré-adolescente analisar quão difícil é. Porque tem muita gente que tem o desejo, mas não sabe a responsabilidade que é. Mas a gente precisa entender que aquele que chama, que é o Senhor Jesus, ele se responsabiliza, porque a obra é dele. Amém? E a conclusão da nossa lição, ela diz assim, que quando evangelizamos, discipulamos, oramos e contribuímos, estamos cumprindo a missão da igreja neste mundo. Não desperdicemos o nosso chamado, porque Deus conta conosco. Frise bastante isso, que cada um da sua classe é uma pessoa especial, não só para você, não só para a família deles, mas para Deus também. E que antes mesmo deles terem nascido, Deus já tinha reservado algo para o futuro deles. E que eles não deixem de lado aquilo que Deus ele tem colocado no coração, aquilo que Deus ele tem chamado ele para fazer. Mas que ele não deixe de lado o chamado, o amor à obra, o amor ao trabalho que Deus tem colocado em seu coração. Porque Deus ele conta com cada um de vocês. Por mais que ele se olhe e pense, eu sou tão pequeno, eu sou tão novo. Mas é de novo mesmo que Deus ele vai ensinando, ensinando. E quando chega no tempo certo, é usado para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente vocês. Não deixem de curtir o nosso vídeo. Deixem lá seu comentário, tá certo? E caso possa, compartilhe. Compartilhe com seus amigos também. Caso não esteja inscrito no canal, por favor, se inscrevam. Tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima EBD. Se assim Deus permitir. Fiquem na paz. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.